ao final do outro lado, eu quero me sentar com vocês por 10.000 anos em paz. Vejam vocês. Assim nós podemos, vejam, nós falaremos sobre tudo. And while the harvest is ripe and the labors are few, let's dig right into it. But a chance there might be a sinner sitting down. E enquanto a colheita está madura e os trabalhadores são poucos, vamos cavar exatamente dentro dela, pois pode ser que haja um pecador assentado por ali. There might be someone that tonight might change the whole course. Pode que haja por ali alguém que esta noite mude todo o curso. If it wasn't the time this morning, tonight, I close the books. E se não foi o tempo esta manhã, esta noite podem fechar os livros. Remember, there will not be one more come in when their names are redeemed. Lembre-se, ali não haverá nenhum mais entrando, quando aqueles nomes estiverem redimidos. Before, Antes. everybody listen real close before we read the scripture. Agora, todos ouçam bem atentos antes que eu leia a Escritura. All that ever would be redeemed, God put their name on the Lamb's Book of Life before the world ever come into creation. Todos aqueles que já foram redimidos, Deus colocou seus nomes no livro da vida do Cordeiro antes da criação do mundo. How many knows that? That's the scripture. Quantos sabem disso? É a Escritura. And the Antichrist in the last days is going to be so close like the real thing, real church, everything is like Judas was, until it would deceive that very elected if it was possible. E o anticristo, nos últimos dias, estará tão perto como a coisa real, a igreja real, tudo exatamente como foi Judas até o ponto em que enganaria aqueles realmente eleitos se fosse possível. Is that right? Está certo? But no man can come to Jesus except God sent him. And all that God did give to him will come to him. Mas nenhum homem pode vir a Jesus a menos que Deus o envie, e todo aquele que Deus lhe deu virá a ele. And when he takes that book, the last name, E quando ele pegar aquele livro, o último nome. Glorificado seja o Senhor. Boa noite por Jesus. Só por Jesus pode ser uma boa noite. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Jesus. Às vezes nós pensamos que está tão perto, mas não devemos se preocupar. Num certo motivo. Porque tu conheces todas as coisas. Se nós somos ensinados anos e anos, dias, horas, que devemos entregar tudo nos teus braços. Tu és conhecedor de todas as coisas. Aonde está esse último, Pai? Aonde está essa última alma que foi escrito no livro da vida, antes que esse mundo fosse formado? Será que está aqui por perto de nós e nós não sabemos? Será que faz parte da nossa família, do nosso sangue? Será que é um neto nosso? Será que é um filho? Aonde está o Deus? Uma coisa que peço. Traga logo, Senhor. É hora de fatiga. O trem está chegando na estação. Tenha misericórdia de cada um de nós. Temos vencido tanto obstáculo, Pai. E às vezes, Senhor, eu fico pensando, será que não vai surgir um obstáculo maior para que nós possamos tropeçar? Tenha misericórdia de nossas almas, nos ajuda os nossos familiares e sangue, e ajuda também a nossa família espiritual, Pai. Somos tão gratos por Ti, por ter nos ajudado nos
Que a graça de nosso Deus esteja sobre cada um de nós. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos cantar o 313. Senhor, tu és que a jornada é longa, às vezes faltam forças para prosseguir. Com tua mão divina segurando a minha, eu vencerei, contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa num abrigo, é na tormenta que se pensa num amigo, é na tormenta, no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Se nesta estrada há espinhos cruciantes, querendo sempre, muitas vezes me impedir, o teu amor, o teu poder, a tua graça, eu vencerei, contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa num abrigo, é na tormenta que se pensa num amigo, é na tormenta, no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Vamos cantar aí no 337. Além da cortina do tempo. Muito além da cortina do tempo, há um mundo que vive em amor, um amor divino e tão perfeito. Ali não existe ódio e nem rancor. Este mundo também é tão formoso, com palavras não se pode descrever. Está cheio de gente celestial, transformados pela graça do Senhor. Muito além da cortina do tempo, não há cansaço, tristeza e nem dor. Tudo é paz, tudo é gozo e alegria. Unidos todos louvam ao Senhor. Este mundo também é tão formoso, com palavras não se pode descrever. Está cheio de gente celestial, transformados pela graça do Senhor. Há um dia que não será muito tarde, a este mundo sei que chegarei, e abraçando a todos meus irmãos,
Graças a Deus. Vamos inclinar nossas cabeças. Somente crer, somente crer. Vamos receber-nos, pastor. Nosso Pai Celestial, aqui nos encontramos mais uma vez nessa noite, depois de um dia de trabalho, depois de tanta labuta, Senhor. O Senhor deu essa oportunidade de nós estarmos aqui em Tua casa, para junto dos Teus filhos adorar a Ti, Senhor. Entregamos a Ti o nosso louvor, que o Senhor aceite a nossa adoração. Possamos sair daqui renovados, Senhor, animados, porque sabemos que somente vem do Senhor a nossa força. Senhor, concede, Senhor, aquilo que cada um precisa nesta noite, pois estamos inteiramente confiados no Senhor. Pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. O Senhor continue nos ajudando nesta noite mais uma vez. Nós temos aqui um pedido de oração, né? Oração por Maneli Manteiga, por saúde. Ela está com um esporão no pé. Nós vamos colocar diante de Deus, né? Que Deus possa curar a nossa irmã. Na nossa oração nós vamos lembrar. Nós estamos num dia que, quarta-feira, amanhã é feriado, ou pode descansar um pouquinho mais, né? Nem todos, mas estamos na batalha, né? Uma semana onde antecipa a ceia, onde nós estaremos todos juntos em adoração, em celebração, lembrando do corpo, do sangue do Senhor Jesus Cristo, né? A crucificação. E eu creio que vai ser algo muito importante para nós podermos estarmos em adoração. Sábado, se Deus permitir, nós estaremos ali em Trindade do Sul, levando a ceia os nossos irmãos. Eu quero convidar os irmãos a nós lermos a Bíblia, e eu vou ler hoje no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14. Vamos ler a Escritura, e eu quero meditar um pouco na mensagem do profeta, e depois teremos um momento de oração, um momento de entrega a Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Que mensagem maravilhosa essa mensagem Israel na igreja. Ela vai ser de grande ajuda para nós. Nós meditamos no domingo à noite, ali em Erechim, que Deus nos abençoe ricamente.
E eu creio que nós vamos dar sequência no próximo domingo, no sábado e domingo. Sábado em Trindade e domingo aqui. E eu estou com a mensagem do profeta Hebreus capítulo 1. E eu quero meditar um pouquinho nessa mensagem, com a graça do nosso Deus. Mas o irmão Brana fala algo aqui no parágrafo 8. E a gente meditando na mensagem, a gente vê como que Deus fala com a gente de tantas maneiras. E ele fala, eu disse, esta é a única maneira pela qual você pode fazer um serviço correto para o Senhor. É colocando tudo que você tem bem diante de Cristo. Amém? Você quer fazer um serviço correto para Deus? Ele disse, coloque tudo que você tem bem diante de Cristo. Toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu coração, toda a sua mente, tudo que você tem. Quando você está fazendo qualquer coisa, faça corretamente ou não faça de maneira alguma. O Brana diz que, o irmão Billy Paulo falando, que o irmão Brana uma certa vez disse a ele disse, Billy Paulo, se você for um vagabundo, não trabalhe nem um dia. Mas se você for fazer alguma coisa, faça-o de coração. Dê tudo que você tem para Ele. Amém? E isso é conselho de Deus para nós. E Ele diz aqui, quando você está fazendo qualquer coisa, faça-o corretamente ou não faça de alguma maneira. Simplesmente deixe isso de lado. Se você for um cristão, coloque tudo que você tem em Cristo, isto é, o seu tempo, o seu talento, tudo. Amém. O que Deus te deu para você? Qual é o seu talento? Dê tudo para Ele. Amém? E Ele te recompensará. Agora, essa mensagem o profeta fala sobre Hebreus, tem uma série completa dessas mensagens. E eu creio, se Deus permitir, nós vamos meditar sobre elas, que é algo muito importante para nós. Então, o irmão Brana diz no parágrafo 24, ele diz, estamos estudando o livro de Hebreus. É um dos mais profundos e ricos livros da Bíblia. O livro de Hebreus. Vou te contar, é um livro que realmente, se Deus permitir, nós simplesmente entramos nisso, creio que encontraremos pepitas de ouro. Amém. Você gosta de pepitas de ouro? Aqui no livro de Hebreus, o irmão Brana diz que tem para nós. Aleluia. E ele diz assim, pepitas de ouro, até gritarmos louvores a Deus o tempo todo. Você ouvir as coisas boas, as maravilhas de Deus, as bênçãos de Deus. E ele diz, o livro de Hebreus realmente o que ele é. Supostamente foi escrito por Paulo, o maior expositor da Bíblia, eu creio, que o mundo já teve além do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo foi praticamente quem escreveu quase todo o Novo Testamento. Ele foi um grande escritor. E Paulo estava separado. Paulo era um verdadeiro ensinador da Bíblia, isto é, do Velho Testamento. E é o único livro que foi escrito, então, chamado Bíblia. E ele estava tentando mostrar aos hebreus, separando o Velho Testamento e mostrando o Velho Testamento como sendo uma sombra ou um tipo do Novo. Ele veio mostrando isso para nós. Bem, ali poderíamos acertar uma linha e permanecermos 3 meses naquele único pensamento. Lá
Se pudéssemos voltar em nossas Bíblias agora, naturalmente em Hebreus capítulo 1, mas se voltássemos a Apocalipse capítulo 12, veríamos isso perfeitamente outra vez, como as sombras. Se você estiver com seu lápis e for anotar a escritura, em Apocalipse 1 encontramos que João, na ilha de Patmos, viu uma mulher que estava no céu. Olha só o que João viu. Uma mulher que estava no céu e tinha o sol na sua cabeça e a lua sobre seus pés. E a mulher estava em trabalho de parto, com uma criança por nascer. Isso era o que João via. E ela deu à luz a um filho. O dragão vermelho se levantou para devorar a criança, e assim que ela nasceu. A criança foi arrebatada ao céu, e a mulher fugiu para o deserto, onde ela foi sustentada por um tempo e uma metade de tempo e outra metade de tempo. Tudo isso foi o que fala em Apocalipse capítulo 12. Agora o irmão Branham veio explicando para nós, por isso que é bom nós meditarmos essas coisas, saber o que representa isso para nós. E ele diz, a mulher representa a igreja. A criança que ela trouxe era Cristo. E a lua sobre os seus pés era a lei. E o sol em sua cabeça era a graça. 12 estrelas em sua coroa, os 12 apóstolos. E aí onde os 12 apóstolos era a glória ou coroa do Novo Testamento. Vem, porque ninguém pode pôr um fundamento além do que já foi posto. Isso é profeta, para mostrar essas coisas para nós. Aleluia. E isso é o fundamento, o fundamento, o Novo Testamento, os apóstolos, a doutrina dos apóstolos e assim sucessivamente, é a coroação do fundamento do Novo Testamento. Agora o irmão Branham vem trazendo para nós que a lua é uma sombra do sol. A lua, ela não tem luz própria. Agora, o sol reflete sua luz quando ele está atrás da terra. O sol bate na lua e ela clareia. E a lua dá luz para nós sairmos à noite. E que bonito quadro temos aqui, outro quadro bonito, porque o sol, o que o sol representa? Você tem noção do que ele representa? Cristo. Aleluia! Você não está feliz por isso? Amém. O sol representa Cristo. E a lua, o que ela representa? A igreja, você, nós. E eles são exatamente como esposo e esposa. E na ausência de Cristo, a igreja reflete uma luz menor. Olha só, o que você está refletindo? A luz de Cristo. Amém. O Evangelho. E isso é uma luz para andarmos até que o Filho se levante outra vez. E então a igreja e o Filho, a lua e o sol se juntam. A lua é parte do sol, a igreja é parte de Cristo. E durante a ausência de Cristo, a igreja reflete sua luz. E então, tão certo, quando podemos ver a lua brilhando, sabemos que o sol está brilhando em algum lugar. Quando nós olhamos para a lua, olhamos para a igreja, e você está refletindo luz para esse mundo nas trevas que existe. Há uma luz nessa terra. E a luz é a igreja, refletindo a luz de Cristo.
Sabemos que o sol está brilhando em alguma parte. E desde que essa igreja esteja refletindo a Cristo, Cristo está vivo em algum lugar. Você pode dizer amém a isso? Amém. Aleluia! Cristo está vivo em algum lugar. Pense nisso. A lei era um tipo da graça, porém a lei não tinha nenhum poder salvador em si. A lei era somente a lei era um policial. O que o policial faz? O profeta diz: o policial te coloca na cadeia. Mas veja, é necessário a graça para te tirar. Amém. Aleluia. Amém. Então o sangue de Cristo, o Evangelho, nos liberta do pecado. A lei somente nos faz pecadores. A lei simplesmente diz: você é um pecador, você não roubarás, não adulterarás, não levantará falso testemunha, porque é o policial que diz que você está errado e culpado. Porém, o Evangelho são boas novas. Amém. Aleluia! Cristo morreu para nos salvar de todas as nossas trapaças, transgressões da lei. Cristo morreu para nos tirar. Amém. Então hoje você é uma pessoa livre. Graças a Deus. Aleluia! Porque você tem aceitado a graça. Amém. Paulo, logo que se converteu, ele nunca consultou nenhum seminário, nem mesmo consultou ele um ministro algum, mas ele observou, ele desceu até a Arábia e ficou ali por 3 anos na Arábia. Agora, isso é na minha opinião, diz o irmão Branco. Nós temos que ter um fundamento para isso. Então sabemos quão substancial é isso. E a primeira lição nessa noite nós tomaremos nosso fundamento. Paulo era um ensinador da Bíblia, porque ele foi ensinado sobre aquele que foi todo o tempo grande e famoso Gamaliel. Ele era um dos mais conhecidos do dia, aquele grande ensinador da lei e dos profetas. Então Paulo foi bem ensinado naquelas coisas. E o irmão Brana vem e mostra algo para nós. Eu disse: então eu gosto dele desta maneira, esta grande revelação, sendo honesto em seu coração. O que Deus honra no homem é a honestidade, ser sincero. Ele estava lá, naquilo que ele cria, naquilo que ele entendia, ele fazia com tudo, toda força. E o profeta diz: um assassino havia consentido com a morte de Estevão, e viu Estevão morrer sobre rochas e pedras. Paulo foi um apóstolo, sendo um homem tão grande, um dos maiores apóstolos, consentiu na morte de Estevão, um diácono da igreja, perseguiu a igreja. Ele viu Estevão morrer sobre rochas, sendo apedrejado até morrer. E eu penso que Paulo deveria estar perto quando ele viu Estevão levantar as suas mãos para o céu e dizer: vejo o céu se abrindo e vejo Jesus à destra de Deus. E ele disse: Pai, não impute esse pecado contra eles. E adormeceu. Irmão, o que Paulo poderia ter passado na sua mente? Ver essas coisas. E o irmão Branca continua dizendo: você observou isso? Estevão, ele não morreu. Ele adormeceu. Como qualquer filho de Deus não morre, ele adormece. Aleluia! Simplesmente, eu não creio que ele sentiu uma pedrada. Você crê assim? Bom, Brana disse também: eu creio que ele não sentiu uma pedrada. Nós não
precisamos ficar preocupados com o que pode acontecer. Você é filho de Deus, Deus cuida de você. Chegar a hora de enfrentar, Deus vai cuidar de você e te dar força. Você não vai sentir nada. Aleluia, o mesmo Deus de Estevão é o meu Deus, é o seu Deus. E isso é para nos dar coragem. Essas escrituras têm sido deixadas para nós, para nos dar coragem. Nós não sabemos que vamos enfrentar o amanhã. Mas o Deus de Estevão é o nosso Deus. Aleluia. Ele não sentiu, eu creio que ele não sentiu uma pedrada. Exatamente como um bebê adormece no seio de sua mãe, ele adormeceu. Estevão dormiu nos braços de Deus. Oh, que privilégio, irmão. Servir um Deus tão grande como esse. Agora, há algo sobre Paulo que se aproximou dele. Então ele quer sobre uma confissão, tentando lutar com isso. Ele deslizou até o sumo sacerdote, apanhou algumas cartas e disse: eu prenderei todas aquelas pessoas que estão fazendo todo aquele barulho e aqueles hereges que ele considerava e chamaria hoje de fanáticos radical, fazendo muito barulho e causando distúrbios. Nós simplesmente desceremos e resolveremos isso. E ele desceu o seu caminho, uma velha, não uma grande autoestrada, como viajamos, aquelas estradas da Palestina, apenas pequenas trilhas, como que uma trilha de gado do mato, onde o gado, as ovelhas, os cavalos e os jumentos, camelos passavam sobre as colinas. Lá vai Paulo com um monte de cartas. Vou atrás dessa gente para acabar com eles. E ele tinha a força da lei, da igreja. Mas tinha algo que ele ia encontrar no caminho. Oh, glória a Deus. Como Deus sabe cruzar o caminho de um eleito. Como ele cruzou o seu caminho, o meu caminho. Paulo, em seu caminho para Damasco, lá pelo meio-dia, certa vez, uma grande luz atingiu e o derrubou no chão. Ninguém viu, exceto Paulo. E eu quero que você observe bem aqui, não é a pessoa agora, pessoal agora, mas para que você dirija isso a este fundo, para que você saiba que aquele mesmo Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele disse: eu vim de Deus e volto para Deus. Agora ele dirigiu os filhos de Israel. Essa mensagem de Israel à igreja, Deus dirigindo Israel. O mesmo Deus dirigindo esta igreja. Aleluia. Ele dirigiu os filhos de Israel, ele era uma coluna de fogo, e ele se fez carne, e ele voltou àquela mesma coluna de fogo. E quando ele encontrou Paulo no caminho de Damasco, ele era a coluna de fogo, aquela luz. Vem uma grande luz. E Paulo disse: quem é este que eu persigo? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A luz. Oh, não é ele maravilhoso? Não é ele maravilhoso? Amém. O profeta diz, a congregação diz amém. Amém. Glória a Deus. E aqui está ele nesta noite, bem conosco. Amém. Tirar o seu retrato bem ali, a mesma coluna de fogo. Talvez
Talvez você não possa enxergar com os olhos naturais, mas ela está dentro de mim, dentro de você. Ela que nos guia, ela que nos dirige, ela que está dirigindo a noiva do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele está aqui nesta noite. A mesma coisa, vem a coluna de fogo, a luz, exatamente como ele era, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, os homens que estavam com ele não viram aquela luz. Olha que coisa interessante, o irmão Branham trazendo isso para nós. E às vezes você fica falando com uma pessoa e mostrando essa mensagem, e as pessoas não conseguem ver. Mas você tem que enxergar. Amém. E você fala e parece explica de uma maneira, de outra, mas o irmão Branham traz aqui para nós que muitos podem estar sentados com você, do seu lado, e você ver e eles não ver. E isso é para quem Deus predestinou a ver essas coisas. Então ele diz, veja, os homens que estavam com ele não viram aquela luz, mas estavam ali do mesmo modo. Os resultados são os mesmos. O parágrafo 45 ele continua dizendo, é possível que alguém possa ver Cristo nesse edifício e ninguém mais vê-lo. Claro, isso aconteceu ali. Olha outro acontecimento que aconteceu, que o irmão Branham nos disse, ele disse, aconteceu certa noite quando Pedro estava preso. Pedro preso na cadeia. Essa mesma luz que derrubou Paulo. Aquela luz veio na prisão e tocou em Pedro, passou pela guarda interna e foi para a guarda externa. Passou pelo portão, o portão principal, o portão da cidade. Pedro disse, eu devo ter sonhado? Porém ele olhou ao redor, mas a luz já tinha se ido. Cristo, aquela luz eterna, ali está ele. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Veja. Outra coisa, se falasse disso, me lembrei. Porém, os magos que seguiram a estrela desde a Índia até o Oriente, meses atravessando vales e desertos, passaram pelos observatórios, e eles se orientavam à noite pelas estrelas. E nenhum historiador ou ninguém alguma vez já mencionou ter visto aquelas estrelas, a não ser os magos. Aquilo foi somente para eles. Essa luz, essa mensagem é para você. Amém. Aleluia, é para mim. Graças a Deus por isso. Então você pode ver coisas que outros não vejam, porque isso é para você. Ô irmão, isso tem que trazer uma alegria no nosso coração, por nós poder ver essas coisas. As pessoas ouvem o programa, não sentem nada. Você ouve, você sente. É para você. Amém. Aleluia. Você pega essas mensagens e lê, você sente algo no seu coração que faz você chorar. Às vezes você está de manhã cedo, pega uma mensagem, escuta um programa, escuta alguma coisa, você chora ouvindo aquilo. Quantas outras pessoas ligam, não chama atenção, mas você é chamado a atenção. Amém. Você é comovido, é compungido a ouvir, a se alegrar, porque isso é para você. Amém? Isso é para você, isso é a realidade. Para eles não compreendem, exatamente como a conversão. Você pode ser convertido e desfrutar das bênçãos de Deus,
e só bebendo das bênçãos de Deus. E o outro sujeito assentado ao seu lado, ele diz: eu não vejo nada, eu não sinto nada. Vem, é isto. Simplesmente não obtendo isso, eu não vejo que é isso, é simplesmente não estar recebendo isso, isso é tudo. Onde está você? Porém, Paulo, em seu caminho, logo essa experiência aconteceu com ele, e ele não estava satisfeito. E isto o que fez Paulo tão bom. Ele disse: nossa lição essa noite não é profunda. Bom, Brana, começando a falar sobre Hebreus, nessa primeira mensagem, essa lição desta noite não é tão profunda. É uma lição de pouca profundidade, mas nós entraremos na profunda daqui a pouco. Mas você já sentiu alguma coisa? Então veja quão maravilhosa é a mensagem do profeta de Deus. Mas é uma lição muito superficial, mas é somente para começar. O que é isso? É uma coisa que está exaltando a Jesus, Paulo, para começar. E antes dele fazer isso, Paulo era um estudante bíblico. E um estudante da Bíblia nunca descansa sua doutrina sobre experiências. Olha que coisa boa você ouvir essas coisas. Por mais que você é um estudante da Bíblia, você não descansa a sua doutrina nas suas experiências. Não, Senhor, Ele nunca descansa a sua doutrina em experiência. Você pode ter qualquer tipo de experiência, mas ela deve ser o assim diz o Senhor. E isso é certo. No Velho Testamento eles tinham 3 maneiras diferentes de conhecer uma mensagem. Primeiro, a lei, que era simplesmente a lei. Então tinha um profeta, um sonhador, e tinha o Urim e Tumim. E pode ser um pouquinho profundo dizer. O Urim e Tumim era o peitoral de Arão que usava, ou o peitoral que Arão usava em seu peito. E ali havia 12 pedras: jaspe, sárdio, carbulo, e assim sucessivamente. E eles tinham 12 pedras grandes, pedras no peitoral, mostrando que ele era o sumo sacerdote da tribo. Das 12 tribos de Israel. E esse peitoral ficava pendurado na coluna da igreja. Depois que Arão morreu, então eles penduravam aquele peitoral na coluna da igreja. Veja, e quando o profeta profetizava, eles queriam ter certeza se aquilo estava certo ou não. Os profetas, os sonhadores, colocavam diante daquele Urim e Tumim e contavam o seu sonho ou a sua visão. Seja o que for que eles tivessem visto, se a luz sagrada, dê você isso, Deus sempre habitou no estado sobrenatural. Amém? Deus sempre trabalhou no estado sobrenatural. A aglomeração daquelas luzes eram simplesmente normais até que a voz saía. Olha só como Deus faz as coisas, irmãos. Então ficava aquele peitoral na coluna e aquelas luzes estavam apagadas, normais. Aquela pessoa vinha, contava o sonho, aquele profeta profetizava, e quando a voz atingia aquelas pedras, o profeta diz, aquela voz saía e atingia aquelas pedras. Se não fossem sobrenaturais, elas permaneceriam quietas. Mas se fosse sobrenatural, aquelas pedras, aquelas luzes refletiam juntos as cores do arco-íris. Amém, diz o profeta.
Então aquilo era Deus falando. Este é o meu profeta, este sonho veio de mim. E estava de acordo com o Urim Tumim que o julgava. Agora veja uma coisa, irmãos, que triste é você, é Deus não falar com você de maneira alguma, ou não te ouvir. O profeta fala sobre Saul. Ele diz que Saul, quando ele se apostatou, ele disse que ele não podia ter sonhos. O profeta Samuel estava morto e não havia jeito. E ele disse, nem mesmo Urim Tumim fala comigo. Que coisa, ele ia lá pedir alguma coisa, falar. Aquelas luzes estavam apagadas e continuavam apagadas. E ele disse, Urim Tumim não fala comigo, nada. Saul colocou diante do Urim Tumim, suas palavras batiam lá como se estivessem mortas. Misericórdia, irmão, se nós chegar a uma situação de Deus não ouvir nossas orações. Bem, Deus simplesmente o recusava. E aquele Urim Tumim, aquela era a vindicação do sacerdote de Arão. Depois que Arão partiu, o peitoral foi colocado na coluna. Agora o sacerdócio de Arão cessou quando Jesus morreu. E nós temos ainda o Urim Tumim. O Urim Tumim é a Bíblia. Aleluia, é a palavra de Deus. Por isso nós nunca seremos enganados. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela nunca será enganada. Tudo que você ouvir tem que conferir, tem que brilhar no Urim Tumim, que é a palavra de Deus. Amém. E ele diz, o sacerdote de Arão cessou quando Jesus morreu, e agora, separada a lei da graça, ainda temos o Urim Tumim. E Paulo estava usando, vem o Urim Tumim de hoje, é a imortal e eterna palavra de Deus. Amém. Aleluia! Pois qualquer que tirar alguma coisa desse livro, ou acrescentar alguma coisa a ele, eu não desejo nada fora desse livro. Amém. Se o profeta de Deus fala isso que ele não desejava, nós também não desejamos. Amém. Mas eu quero tudo isso que tem aqui. Amém. Esta é a igreja que nós queremos, e todas as coisas devem ser provadas através da palavra. Amém. E essa é a razão pela qual levei um banquete, um baque. O Mombrana disse que eu levei um baque. Recentemente entre os pentecostais que diziam, eu não podia compreender onde o óleo que corria as suas mãos. Irmão, nós ouvimos nesse encontro algo muito importante. O diabo está trabalhando de tantas formas. Mombrana vem falando aqui, no tempo do irmão Brana, ele tinha aquelas sensações que tinha que escorrer óleo pelas mãos e tantas coisas. Deus não está no alabarismo. Que Deus tenha misericórdia, nós nunca estarmos envolvidos nisso. Deus está em sua palavra. Amém. Eu vou trazer o destaque desse encontro, se Deus permitir, no domingo de manhã na escola, falando sobre isso. Algo muito importante para nós vermos. Deus não está em fogo estranho. Há um fogo real. Amém. Aleluia. Nós não precisamos fazer coisas para emoção. Quando nós trazemos isso, nós estamos trazendo fogo estranho. A palavra já é tocha de fogo. Amém. Aleluia. Então veja só.
Eu não podia compreender onde o óleo que corria em suas mãos, o sangue em suas faces, fosse um sinal que você tinha o Espírito Santo. Isso não é escriturístico. Eu simplesmente não podia receber. Tem que vir da palavra. Agora Paulo, ele simplesmente amava a palavra. Então, antes dele alguma vez testemunhar essa grande experiência que ele teve, ele desceu ao Egito por 3 anos. Eu creio que foram 3 anos. 3 anos lá no Egito. E você sabe o que eu creio que ele fez? Eu creio que ele levou o Velho Testamento, examinou através do Velho Testamento e descobriu que aquele era realmente o verdadeiro Messias. E ele teve que provar a sua experiência pela Bíblia. Amém. Que coisa! Aleluia! Agora, terminando aqui para nós orarmos, no parágrafo 59 ele diz: quando ele estava na prisão, você observe um espaço da vida de Paulo quando ele esteve ali na prisão por muito tempo. Ele escreveu aos Efésios, ele escreveu essas cartas aos Hebreus, e ele tinha tempo. Deus o deixou ali na prisão e ele escreveu essas cartas à igreja. Você pensa que quando você lê as cartas de Paulo, aonde Paulo estava escrevendo essas cartas? Você para e pensa e você sabe, ele estava preso. E lá ele estava escrevendo para nós, para mim, para você. Aleluia! Uma para a igreja de Éfeso. Ele escreveu uma para a igreja pentecostal que tinha bastante problema com eles. O profeta fala numa mensagem que essa igreja era de Coríntios. E ele teve problemas com a igreja pentecostal, mais problema com a igreja pentecostal do que teve com as outras. Continua tendo, até hoje, né? Mas ele estava agradecido por eles. A única coisa que pôde lhe ensinar, quando eles chegavam eles um tinha língua, outro salmo, um tinha sensação, outro tinha sentimento, e ele não podia lhes falar sobre segurança eterna. Ele não podia falar sobre predestinação, não podia falar com eles, eles eram bebês. Todos eles tinham que sentir algo, ou ver algo, ter sentimentos estranhos ou algo ao redor deles, algumas evidências. Mas eu creio que quando ele falou aos Efésios, ele pôde falar: Deus nos tem predestinado para filhos e filhas, e nos adotou como filhos em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Oh, que Deus possa falar com nós desta forma também. Nós podemos estar crescidos na fé. Não atrase sentimentos, porque os sentimentos passam e a palavra fica. Amém? Deus vos abençoe. Amém. Nós vamos ter um momento de oração e nós vamos orar nesse momento. Você incline sua cabeça. Se você quer vir no altar, nós temos aqui 5 minutinhos ou mais para nós orarmos. E você faça a sua oração nesse momento, crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está aqui para te ajudar. Aleluia. Ore a Deus nesse momento. Creia na sua oração. Ele está aqui. A mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Ele está em você, em nós. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Pai Celestial, aqui nos encontramos, Pai Senhor. Crendo, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor está aqui, Senhor. Nós temos falado a tua palavra, Senhor. E isso é o que alimenta a nossa alma. Saber, Senhor, os fundamentos. Nos estrutura saber, Senhor, que o Senhor é o mesmo Deus.
esteve com Israel no deserto, guiou aquele povo até Canaã. A mesma coluna de fogo tem guiado, Senhor, os teus filhos, a mesma luz. E chegou ali para Paulo, derrubou Paulo, entrou na prisão de Pedro, soltou Pedro, teve sobre a cabeça do nosso profeta William Marigana, e agora está aqui, em cada coração de cada filho, sendo guia. Tem nos guiado por muitos anos, Senhor, que estamos nessa jornada. Como o nosso irmão orou no princípio, no início do culto, Senhor, estamos perto. Mas o Senhor ainda está nos guiando, Pai. O Senhor é essa luz. O Senhor é o sol. Nós somos a igreja. Pai, nesse momento de oração, nós lembramos de todos os nossos irmãos, aqueles que estão precisando de ajuda, Senhor. Esse pedido de oração, irmã Eli, pede oração, esse esporão no seu pé, Senhor. Essa enfermidade, nós expulsamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Cremos na cura, na libertação, toda a inflamação, todo o mal. Ele está repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, Senhor, cada irmão no campo talvez esteja passando também por alguma necessidade. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um. Aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um, os seus motivos e objetivos, Pai. Colocamos, Senhor, nosso culto, nossa escola que teremos, Senhor. Lembramos também da Santa Ceia do Senhor, ali em Trindade do Sul, aqui em Passo Fundo, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor fale conosco. Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor. Como, Senhor, falar aquilo que nós já temos ouvido, Senhor. Os ensinamentos que temos recebido no encontro. Que possamos distribuir para a Tua igreja, Senhor, com sabedoria. Que cada um possa, Senhor, receber a sua porção. Pai, toma em Tuas mãos, Senhor, cada um de nós. Aleluia. Faça a sua oração. Creia na sua oração. Você sabe como pedir a Deus. Aleluia. Você quer agradecer? Agradeça. Nós temos tantas coisas para agradecer. Só dele ter te trazido aqui já é um motivo de gratidão. Você poder sentar e ouvir a palavra já é motivo de gratidão. Você estar caminhando, andando, respirando é motivo de gratidão. Oh Deus, obrigado, Senhor, por cada irmão que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela saúde, obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela família que o Senhor tem nos dado, Senhor. Oh Deus, cuida de cada irmão, Senhor, de cada irmã. Cuida de nós, Pai. Obrigado pelos livramentos, pelas curas. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, ao Senhor, ó Pai, levamos com fé nossas petições, ó Pai. Creio, Senhor, que diante do Senhor chegará a nossa gratidão, as nossas necessidades.
É o Senhor em quem confiamos, ó Pai. Senhor, nos ajuda. Cada dia que passa é uma batalha que o nosso irmão falou. Mas a certeza nós já temos essa vitória. Nós temos aquele povo que conhecemos o final, Senhor. Nos ajuda no trajeto, ó Pai. Não nos dá a prova maior que possamos suportar. Nós temos, Senhor, em tudo o nosso lado. Nós temos a tua santa palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai. Guia nossos passos. Nos fortaleça, Senhor, a coragem. É disso que nós precisamos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus. Creia na sua oração. Nós estamos agradecidos por mais uma vitória que Deus tem nos dado. Nosso irmão Claumiro já está em casa, já recuperando da sua saúde, e a operação foi um sucesso. E agora ele já vai recuperando, já está mais fortinho, mas já está na sua casa. Logo, logo estará conosco aqui também. Continuaremos orando por ele, por sua recuperação, mas já é uma vitória. Passar por isso, estar em casa, já funcionando o novo rim, isso é vitória. Né? As orações foram atendidas e nós só temos a agradecer a Deus. Mais um milagre o Senhor realizou. Amém? Cumprimente seu irmão e assim estamos despedidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo, às 8h30, estaremos reunidos aqui novamente. Graças a Deus.